Valendo! Estamos aqui para apresentar um trabalho sobre o continente asiático. Geografia. Agora tá um bem. Pessoal, bom dia. Seguinte, os alunos nos procuraram aqui para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o continente asiático, tá? Então é o seguinte, pessoal, a Ásia é um dos grandes continentes que nós temos dentre um dos principais do planeta. E a gente vai mostrar alguns aspectos aqui da Ásia, tá? Dividindo a Ásia em regiões menores, fazendo uma regionalização. Primeiro a gente vai analisar alguns dados relativos ao sul da Ásia, a região do sul da Ásia. Então, é uma região que apresenta IDHs, ou Índice de Desenvolvimento Humano, abaixo de outras áreas, de outras regiões do planeta. É, portanto, uma das regiões mais pobres em relação aos demais continentes, tal como, por exemplo, a América Latina, tal como, por exemplo, a África. Tá? E essa renda per capita maior que nós temos lá em Maldivas, em torno de $4.700, enquanto que Nepal, que é um também dos países aqui do sul da Ásia, nós temos uma renda muito pequena, em torno de $530. Na região do sul da Ásia, o principal país é exatamente a Índia. É um dos países que se destaca em relação ao PIB, em relação ao Produto Interno Bruto da região. Um PIB de mais de 1,7 trilhão de dólares. Ok? Do ponto de vista dos aspectos físicos, o relevo do sul da Ásia é um relevo em que há uma grande cordilheira de montanhas chamada Himalaia, onde nós temos o ponto mais alto do planeta. Essa cordilheira do Himalaia, ela formou-se a partir do encontro de placas tectônicas no decorrer das eras geológicas, principalmente nas eras mais recentes. E aí você tem altitudes superiores nessa área de tonalidade marrom a 8.000 metros. Nas regiões em verde, nós temos o que nós chamamos de planície. Então, contrastando com as altas montanhas do norte dessa região, nós temos mais ao sul as regiões de áreas de planície, regiões bem mais reduzidas. E também alguns outros planaltos, como por exemplo o Planalto Negro. O clima dessa região se caracteriza pela presença das chamadas monções, ventos de monções. Esses ventos eles podem levar muita chuva em determinada época, determinado período, como também pode fazer com que o tempo seca. Ok? São os ventos de monções, as chuvas de monções. Vejam vocês que o período seco dessa região ocorre entre dezembro e janeiro. Porque as massas de ar secas, elas empurram a possível umidade na direção do Oceano Índico. Já nas monções, em que nós temos muitas chuvas entre julho e agosto, nós temos a vinda dessa umidade para as regiões do tal sul da Ásia. É um período chuvoso em função das diferenças de pressão entre o continente e o oceano. A principal potência da área, nós falamos há pouco, é exatamente
justamente um país chamado Índia. A Índia, juntamente com a China, são os dois países mais populosos que existem. No caso, a Índia é o segundo país em população, mais populoso, ou seja, em população absoluta. Em dimensão territorial, a Índia perde apenas para o Brasil, que é o quinto, e a Rússia, Canadá, Estados Unidos, certo? O nono país em produção econômica. Atualmente, a Índia é a terceira principal economia asiática. 70% da população vive no campo, portanto a Índia é um país ainda muito ligado à atividade agrária e é uma democracia. A Índia apresenta uma democracia populosa em função da grande quantidade de pessoas que o país possui. Há um crescimento muito rápido, muito intenso a partir dos anos 80. A economia está ingressando com muita velocidade no sistema de economia de mercado, né, capitalista de mercado. Nos últimos tempos ocorreram várias privatizações com empresas que antes eram estatais vindo para o controle das empresas privadas. A burocracia, que é o aparato, né, digamos assim, do governo, né, do poder estatal vem diminuindo e ainda por cima há uma diminuição graduativa dos impostos para que o país ele possa investir mais e melhor em alguns setores. Mais e melhores. Não falei mais e melhor. Bom, pessoal, com relação ao Sudeste da Ásia, nós temos aqui uma outra região extremamente importante dentro desse contexto. Ora, isso por quê? Por qual motivo? Em função de ser um contato, ser um ponto de contato entre dois outros locais também importantes, a própria Ásia e a Oceania. Nessa região, nós temos países importantíssimos que a gente pode observar, inclusive a região da Indonésia, a região da Malásia, Taiwan, Tailândia, Camboja, ok? O Sudeste, nós vimos na transparência passada e agora temos aqui o Leste Asiático, certo? Chamado também Extremo Oriente. E nele se destaca um país importantíssimo na economia mundial hoje, que é a China. China, que é uma das grandes potências internacionais. Agora você pode resumir? Bom, é o seguinte, resumindo tudo, o que nós temos? A Ásia, ela durante muito tempo foi e esteve esquecida do restante do mundo por não estar completamente inserida no mundo capitalista, na produção que nós temos. E hoje, esse país, aliás, essa região com esses vários países, representam hoje um ponto importante de contato, não só para o desenvolvimento do mundo globalizado, mas como também para aspectos culturais, religiosos, econômicos e políticos. Obrigado. De nada. Esse só dessa geografia. Obrigado. Obrigado também, Ei! um abraço.